Valores da Terra, pela sua TV UESB, Canal 4. Programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, todos os domingos ao meio-dia. Não percam, aos domingos ao meio-dia. Olá, boa noite. Começa agora a segunda edição do UESB Notícias. Mais informação e conteúdo para você. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 23 de maio de 2019. Prestação de contas da Fundação Esaú Matos é tema de reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Vitórias será restaurada. Feira do Mel acontece até sábado na Praça 9 de Novembro, em Vitória da Conquista. Essas e outras informações você confere agora no UESB Notícias, segunda edição. Faleceu hoje a ex-vereadora Ilza Matos. Ela veio para a Conquista em 1960, onde atuou como dentista, perita do INSS e professora do Instituto de Educação Euclides Dantas. Foi eleita vereadora pela primeira vez em 1972, na gestão do então prefeito Jadiel Matos. Foi a primeira mulher a ser presidente da Câmara e o velório está sendo realizado na Câmara Municipal de Vereadores. O sepultamento será amanhã, às 8 horas da manhã, no cemitério Parque da Cidade. Prestação de contas da Fundação Esaú Matos é tema de reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde. Confira na reportagem de Joana Rocha e Davi Santana. Conselheiros de saúde de Vitória da Conquista, reunidos de forma extraordinária na tarde desta quarta-feira para tratar de um importante assunto. Hoje, o assunto único da pauta é a prestação de contas da Fundação de Saúde de Vitória da Conquista, responsável pelo Hospital Esaú Matos. Nos últimos meses, nós vínhamos discutindo com a Fundação a justificativa de alguns pontos que foram suscitados quando da visita da Comissão de Finanças do Conselho lá em loco e pedindo explicações de uma série de pontos que foram elencados. Segundo a Comissão de Finanças do Conselho, as justificativas dos itens do parecer com relação à prestação de contas do Hospital Esaú não foram satisfatórias. E nós elaboramos um relatório, encaminhamos esse relatório em agosto de 2018 para a Fundação. Aguardamos uma resposta, só que a resposta que a Fundação deu ao Conselho, não foram elucidativas. As respostas foram vagas, foram respostas que não atendiam ao que foi perguntado. Nós fizemos novamente um outro relatório, apontando quais foram os pontos que não foram respondidos e também, pela segunda vez, a Fundação também mandou respostas bastante insatisfatórias, vagas. Isso é algo muito sério, porque se houver a reprovação das contas da Fundação, isso significa que o hospital pode deixar de receber a verba do SUS. Na reunião do mês passado, nós suspendemos a análise do parecer, agendamos esta reunião extraordinária com este ponto único, para que o hospital tenha mais uma vez a oportunidade de apresentar justificativas plausíveis para os questionamentos executados pela Comissão de Finanças. Durante a reunião, o diretor da Fundação esclareceu sobre os pontos levantados pelo Conselho. Nós ficamos muito tranquilos, vimos aqui para escutar essa representatividade da comunidade, das respostas que foram necessárias e acreditamos tranquilamente que as contas serão aprovadas sim e vamos estreitar mais os laços para evitar que essa bola de neve chegue a uma perspectiva tão grande. Ele também tranquilizou a população sobre a situação do Hospital Esaú. Nós estamos cumprindo 100% com a nossa assistência à comunidade. Não deixamos, pode buscar historicamente, não existe falha de escala. Toda pessoa que vai, seja ela mulher para a obstetrícia ou as crianças para a pediatria, estão sendo atendidas e vão continuar sendo atendidas. A comunidade pode ficar tranquila, inclusive eu convido até a comunidade que quiser ver como está a Fundação, que ela pode ir lá de portas abertas. Eu faço questão de apresentá-la para quem for. E a Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Vitórias será restaurada. A repórter Samara Dias acompanhou na manhã de hoje uma coletiva de imprensa sobre este assunto. Confira.
A Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Vitórias, um lugar de fé, oração e paz para muitos fiéis, será restaurada. A necessidade da intervenção foi descoberta após uma análise técnica e comunicada durante uma coletiva de imprensa. A restauração da Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Vitórias será realizada em 3 etapas. Nesse primeiro momento será feita a troca do telhado e o mapeamento elétrico. Essa primeira etapa, que já foi iniciada, custará em média R$360 mil. A segunda etapa, a restauração do forro e das imagens. E a terceira e última etapa, a troca do piso, a troca ou restauração das portas e, por fim, a pintura geral interna e externa. A primeira etapa da restauração será executada por uma empresa de Salvador e tem a missão de preservar a arte e a história da igreja, construída há mais de 70 anos, além de garantir a segurança dos fiéis, já que as missas vão continuar sendo celebradas durante as obras. Nós vamos fazer por parte, porque para não ter intervenção geral da igreja, né? A igreja vai estar em funcionamento. E com isso vamos levar 30 dias de execução de obra, finalizando com total qualidade e engenharia. A gente tem um ambiente histórico, uma arquitetura a ser mantida, então a gente não pode fazer qualquer coisa e colocar qualquer material, tem que ser um material específico, é isso que a gente está buscando. Durante a coletiva foi lançada a campanha Todos pela Casa da Mãe, que visa garinhar fundos para o custeio das obras. Lançamos hoje essa campanha Todos pela Casa da Mãe, apresentamos o número da conta da nossa paróquia para arrecadar realmente doações para pagar a primeira etapa da restauração da nossa catedral, que já iniciamos. Temos agora que pagar as contas e precisamos da colaboração de todos. Ainda não tem previsão para a conclusão de todas as etapas da restauração. Nós temos previsão de terminar a conclusão da catedral. É claro que haverá uma grande festa, uma grande celebração solene. Agora é hora de falar sobre o tempo. A previsão para a Vitória da Conquista nesta sexta-feira é de tempo nublado. Os termômetros variam entre 16 e 28 graus. Vamos conferir no mapa a previsão para outras cidades da região. A previsão é de tempo parcialmente nublado também para Maracás. Os termômetros oscilam entre 16 e 26 graus. Em Condeúba, o tempo segue nublado e os termômetros registram a mínima de 20 e a máxima pode chegar a 32 graus. Muitas nuvens com curtas aberturas durante o dia em Poções. Os termômetros variam entre 18 e 29 graus. A sexta-feira segue também com tempo parcialmente nublado em Tarantim. A mínima deve ficar em 21 graus, com a máxima podendo chegar aos 32 graus. E no próximo bloco você confere uma entrevista com Eliezer Silveira, coordenador de endemias da Secretaria Municipal de Saúde do município de Vitória da Conquista. Ele conversa com a gente sobre o elevado índice de infestação do mosquito da dengue em alguns bairros da cidade. Confira a hora certa neste exato momento, 6 horas e 8 minutos. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Os agentes de combate às endemias são responsáveis pela visitação de residências, depósitos, orientam os moradores e tratamento de doenças infecciosas. Para falar com a gente sobre este assunto, eu converso agora com Eliezer Silveira, ele que é coordenador de endemias da Secretaria Municipal de Saúde do município de Vitória da Conquista. Eliezer, boa noite, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando qual é o cenário hoje da nossa cidade em relação às equipes de endemias que atuam diretamente nos bairros, nas localidades, nas residências de Vitória da Conquista em relação aos focos dessas doenças mais comuns, principalmente nesse período, dengue, chikungunya e zika. Ok, nós temos a equipe, né, de trabalho, nós temos os agentes
supervisores, né, que estão sempre passando nos bairros, passando na cidade, né, de casa em casa, para fazer a sua visita, fazer a focagem, né, do mosquito nos depósitos e também fazer o tratamento focal, que nós chamamos, né, que é colocar o larvicida que vai eliminar essas larvas, né. O nosso panorama hoje, ele mostra que a cidade está com índice alto, né, em relação ao preconizado pelo Ministério da Saúde, né, que seria de até 1%, nós estamos muito longe dessa realidade, infelizmente. O nosso último índice agora do Lira, levantado agora no mês de maio, ele deu conta de um percentual de 7,9% de infestação predial para a cidade de Vitória da Conquista. Ou seja, muito alto. Muito alto. Digamos assim, mais de 7 vezes mais alto, né? E nós temos alguns bairros em particular, né, que ainda estão com índices bem mais elevados, e são aqueles que estão sendo os mais preocupantes para a gente nesse momento de ocorrência, né, de casos, não só aqui em Vitória da Conquista, como em todo o Brasil, em toda a Bahia, os índices são muito altos de casos humanos, né? Em Conquista não temos esses índices tão altos ainda, esperamos que não tenhamos, mas os índices de infestação do mosquito são altos. Agora, quando a gente fala em alguns bairros aqui da cidade, Eliezer, quais os bairros que você poderia pontuar para a gente? Aqueles que mais preocupam as equipes de endemias da Secretaria Municipal de Saúde nesse momento? Com relação aos índices, nós temos hoje o bairro de Conveima 2, nós temos o Santa Teresa, temos o Santa Helena, né? Temos o Urbe 6, o Alto Marom, o bairro Cruzeiro. Esses estão com índices bastante elevados. E né? o que acontece nesses bairros para eles estarem assim, com esses índices tão elevados? Nós temos uma série de fatores. Nós tivemos agora um período chuvoso, né, e quente, ao mesmo tempo, essa combinação de temperatura mais, né, o volume de água que caiu na cidade de Vitória da Conquista, proporciona bastante, né, a elevação do índice. Mas nós temos também aqueles outros fatores. O principal dele é o cuidado do morador, né? Porque nós temos hoje, dentro dos nossos focos, né, os recipientes focados, nós chamamos assim, o recipiente que é o tipo caixa d'água nível de solo, que para nós é o recipiente tipo A2, né? Nós temos o A1, A2, B, C, D1, D2 e E. Então, o A2, que é a caixa d'água a nível de solo, essa será o maior problema para nós, com mais de 80% de foco. Ou seja, é algo que o morador pode e deve resolver junto com a gente, né? Ou seja, eu tenho uma caixa d'água, está na minha casa, eu posso vedá-la, ela pode ficar totalmente fechada e eu não permitir que o mosquito vai se reproduzir. Além disso, nós temos a questão dos terrenos baldios, né, que é um problema em Vitória da Conquista. É o lixo que é jogado, né, são pequenos recipientes que a gente se desconsidera, mas para o mosquito é um local próprio para a reprodução, né? Nós temos pneus na cidade, nós temos inclusive recolhido muito pneu. Todos os dias nós temos o carro recolhendo pneus, né? O ano passado nós recolhemos mais de 100 toneladas de pneus. Esse ano já estão mais de 30 toneladas recolhidas. Então é um trabalho constante, mas que precisamos ainda que a população se una a nós para a gente reverter a situação. Eliezer, com certeza, se cada um fizer o seu dever de casa, a sua parte, contribuindo, a gente vai ter com certeza esses números de infestação nesses bairros cada vez mais diminuídos. Com certeza. É um trabalho de todos, né? Um papel de todos. O agente endemista está fazendo seu trabalho, mas é preciso que a população também receba o agente em sua casa. Nós temos alguns locais da cidade que o agente não é recebido. Hoje nós temos um problema muito voltado para a questão dos condomínios, né? Porque o agente chega na portaria e o porteiro diz, olha, nós não temos ordem para que vocês entrem aqui. Nós estamos enviando ofício, a gente está indo com ofício assinado pela coordenação de endemias. Nós temos o agente fardado, nossos agentes são todos fardados, trabalham fardados, identificados. Estamos já agora colocando crachás, todos eles, que está faltando alguns crachás, nós já estamos providenciando, todos estão com crachás, eles usam uma bolsa de lona azul, com o timbre da Secretaria Municipal de Saúde, então são bem identificados. E colocamos também o telefone à disposição da população, né? Caso haja alguma dúvida, alguma incerteza que o agente de endemias, vocês podem ligar para o 3429-7421. Nós vamos estar certificando, né, com a identificação do agente, se é de fato um agente nosso de endemias, que até que aqui no Vitória da Conquista não temos tido problema com relação a falsos agentes, né? Todos os nossos agentes têm feito o trabalho, têm sido bem feito. Agora sim, é preciso que a população aceite esse trabalho também. Agora, Eliezer, em relação a esses
bairros com maior índice de infestação, seria necessário aquele carro fumacê? Antigamente a gente via muito esses carros passando e tal, mas como é que está a situação hoje no município para essa situação? Existe um critério do Ministério da Saúde com relação a isso. O Ministério só libera o carro fumacê hoje numa situação de epidemia ou surto epidêmico no município. Não é o caso, graças a Deus. Então nós temos hoje o BV portátil, que é aquele BVzinho motorizado, né, nas forças do agente, que a gente faz em alguns locais. Quais são os locais? São os pontos estratégicos. Cemitérios, garajões, hospitais, né, até pelo contingente ali de pessoas internadas e tal, e pode ter alguém infectado, internado, então para não haver, nós temos feito locais assim que ofereçam um risco maior, né? Fora isso aí, nós não temos a possibilidade de fazer esse trabalho. Ainda que requisitado, o Ministério não vai liberar para que seja feito trabalho sem uma justificativa plausível. Em relação aos trabalhos das equipes de endemias, Eliezer, é feito continuadamente, toda semana, em vários bairros do município, fazendo essa cobertura do município como um todo? Sim, todos os dias, de segunda a sábado, nós estamos trabalhando. Inclusive, a partir dessa próxima semana, a gente está trabalhando também nos domingos, para nós estarmos baixando o índice de pendência, né, daquelas casas que o morador não estava durante a semana, só vai poder estar no domingo. A gente vai também colocar eles no domingo, eles vão estar trabalhando. E a zona também. rural? A zona rural nós temos uma equipe específica para a zona rural, fazendo todos os povoados, vilas, né? Num ciclo também normal de trabalho. E dessa forma a gente está também conscientizando a população. Temos uma equipe de educação e saúde que está sempre também visitando as escolas, as igrejas, comunidades organizadas, a salas de espera em unidade de saúde, fazendo, né? esse trabalho educacional, falando sobre orientando, né? Ensinando a população a combater o mosquito da dengue. Ok. Eliezer, eu vou pedir para você, só para repetir aqui para o nosso telespectador mais uma vez, o telefone de contato da Secretaria, para que as pessoas que têm alguma dúvida em relação ao agente de endemias, né, por uma falta de identificação ou por medo de recebê-lo na sua própria residência, que possa ligar para esse número, né, e tirar as dúvidas, esclarecer alguma coisa e a gente poder, então, ter uma maior cobertura, né, desse trabalho das equipes de endemias. Ok. Antes de falar do telefone, eu quero registrar um fato aqui também. Além da dengue, né, do vírus da dengue, o vírus da zika e da chikungunya, nós temos já notificado no Brasil, recentemente, o vírus maiaro, que também é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Então, precisa ter todo cuidado, né, a população tem que estar muito atenta para que a gente não tenha problemas de ocorrências, né, ou surtos epidêmicos, né, epidemia maior em nossa cidade. Os índices estão altos, né? O telefone é 3429-7421. Ok. Eliezer Silveira, coordenador de endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista, trazendo aqui para a gente todos os esclarecimentos e um boletim realmente aí, resumindo como é que está a situação hoje de Vitória da Conquista em relação à infestação do mosquito da dengue, zika, chikungunya, doenças tão perigosas e tão nocivas e que precisa realmente do trabalho de cada um de nós. Muito obrigada, Eliezer. Okay. Boa noite. Boa noite. E a gente vai para um breve intervalo, já a gente volta com mais informação e conteúdo para você. É um minuto só. Alguns minutos de emoção podem causar dor por uma eternidade. Pilotar com prudência é sempre um sinal de inteligência. Estamos de volta aqui pelo ESB. Os trabalhadores domésticos têm como objetivo executar ações de qualificação de 240 trabalhadores domésticos nos territórios de identidade do Sertão Produtivo e de Vitória da Conquista. Um projeto que tem a parceria do Fundo de Promoção do Trabalho Decente. E para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco o Superintendente de Desenvolvimento do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, Marcelo Gavião. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando. A qualificação de 240 trabalhadores domésticos, né, em trabalhadores e trabalhadoras, mas também a certificação de 120 pessoas. Eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre a importância desse projeto aqui para a região. Boa noite a todos. É uma satisfação para a gente estar aqui em Vitória da Conquista e ser recebido aqui na UESB. É um projeto importante da Secretaria do Trabalho do Governo do Estado, desenvolvido lá pela nossa superintendência, que tem o objetivo de qualificar os trabalhadores, nesse caso específico aqui, trabalhadores domésticos.
a gente sabe da necessidade de poder orientar esses trabalhadores e trabalhadoras para que eles tenham noção dos seus direitos, para que eles tenham uma capacidade de se reconhecer e se colocar enquanto profissionais que são importantes para a nossa sociedade e que precisam ser valorizados. Então, é um investimento da nossa secretaria, é um projeto da ordem de R$555 mil e que tem esse objetivo, que é o objetivo de poder promover a valorização do trabalho. Quando a gente fala nessa valorização, Marcelo, do trabalho, a gente sabe que muitos trabalhadores domésticos já atuam de forma legalizada, né, com carteira assinada. E assim, eu queria que você fizesse um balanço para a gente desse último ano de 2018, como é que foi essa situação para essa categoria e esse primeiro trimestre, então, de 2019. A gente sabe que a gente tem uma luta assim, muito grande, que é uma luta para fazer com que as trabalhadoras domésticas elas possam ter uma condição cada vez mais digna de trabalho, de jornada. O Brasil ele é um país com uma história escravocrata muito grande. Então, é comum você entrar ainda hoje nos apartamentos, você encontrar o quarto da empregada, o banheiro da empregada. São heranças de um passado assim ainda muito recente do Brasil e que a gente tem que lutar para fazer com que isso mude. A empregada doméstica, ela é uma trabalhadora como qualquer outro trabalhador e precisa ter a sua jornada respeitada, precisa ter uma condição de trabalho digna e justa, precisa ter ali os seus direitos absolutamente vistos e preservados. A nossa luta é fazer com que essa dignidade seja garantida, é fazer com que essas trabalhadoras que são tão importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade, elas sejam cada vez mais assim, preservadas e desenvolvidas. Então, o nosso projeto aqui ele tem esse objetivo. De formar cada vez mais essa qualificação de consciência também, né, desse trabalhador. Também. No conjunto da carga horária, a gente trata sobre as noções de gênero, a gente trata sobre as questões que envolvem os direitos que elas têm, porque é um processo de muito desconhecimento. Então, uma parte grande dessas trabalhadoras, elas nem percebem que estão sendo exploradas. Elas não percebem que elas não estão sendo assistidas pela lei. Então é importante a gente poder o seguinte, promover cada vez mais esse tipo de atividade para poder dar a elas o conhecimento dos direitos que elas têm. Então, durante muito tempo no Brasil, elas foram trabalhadoras que não tinham direito algum. Então, elas chegavam na residência, às vezes, na segunda-feira, passavam dias, dormiam na residência, e quando você dorme na residência, você acaba emendando seu turno de trabalho de uma maneira assim que não é correto, que não é digno. Então, o nosso objetivo é fazer exatamente essa promoção, dar esse conhecimento para poder garantir que essa categoria seja uma categoria que se fortaleça. Vale a pena destacar que ela é muito forte, principalmente entre as mulheres. Ela vem num processo de diminuição do peso dessa categoria entre as mulheres, porque cada vez que as mulheres elas conseguem, por óbvio, ter acesso a outras possibilidades profissionais, algumas delas optam por isso, mas ela é um peso ainda muito grande. Há cerca de 6 anos atrás, ela correspondia a 22% de todas as mulheres que trabalhavam, elas trabalhavam como doméstica, hoje ela já está em algo de 16%. Então é importante a gente poder valorizar, porque a gente está falando de um público muito grande. Com certeza. Agora, Marcelo, em relação também às ações da Secretaria, né, de Trabalho e Renda, a gente sabe que a gente vive um momento de crise econômica, de desemprego muito forte. Como que está as ações de promoção de trabalho e renda da Secretaria, principalmente aqui na região sudoeste? Eu gostaria que você tocasse um pouquinho nesse ponto. É importante falar que o Brasil vive uma crise econômica muito grande, né? Nós já podemos cravar, pelos números que estão sendo divulgados pelas pesquisas, que nós passamos por uma recessão. Então, não é que a gente está crescendo pouco, a gente está decrescendo. Então, a economia está decrescendo. E isso tem um impacto direto nos trabalhadores. Tem um impacto direto, porque na medida em que a economia não cresce, as empresas não param de produzir, produzem menos, elas param de contratar e depois começa um processo até de demissão, de diminuição ali do seu volume de trabalhadores que elas agregam ali. É preciso ter capacidade para enfrentar a crise. Você enfrenta a crise com investimento. Nesse sentido, o papel do Estado ele é muito importante. E do Estado eu não me refiro ao governo do Estado, não, me refiro às estruturas públicas. É fundamental que o governo federal ele retome todos os processos de investimento nas obras públicas, que pense as iniciativas que as cidades e os estados tanto demandam. Isso gera emprego, isso movimenta a economia dos locais. É fundamental que os estados, os governos estaduais também não diminuam os seus investimentos. E é fundamental que as prefeituras também não fiquem paralisadas pela crise, porque senão você acaba o seguinte, criando um ambiente geral de paralisação e quem acaba sofrendo com isso é o trabalhador. Então são medidas que são assim necessárias. Para além disso, é preciso também assim fazer um certo investimento no empreendedorismo. O Brasil ele é um país que ele ainda empreende pouco. É preciso incentivar.
A gente está aqui numa universidade em que a gente espera que as pessoas não venham aqui simplesmente atrás de um diploma. É preciso que elas entendam que a universidade é um espaço para elas poderem se encontrar o seu propósito, encontrar sim o seu objetivo de colocação no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. E isso às vezes se dá de maneira a você perceber uma tendência que tem na economia e você apostar, você estudar, você apostar, você investir para que dessa maneira você consiga se sobressair. Ok. Marcelo, muito obrigada pela sua participação, suas informações e esclarecimentos aqui na TV UESB. Volte mais vezes para trazer boas notícias para a gente também sobre esse mercado de trabalho e principalmente sobre a certificação de trabalhadores, que com certeza, nesse momento que a gente vive, são notícias bem-vindas. Agradeço a todos vocês, uma boa noite. Boa noite. E olha só, a Feira do Mel acontece até sábado na Praça 9 de Novembro, em Vitória da Conquista. A repórter Jona Rocha traz as informações para a gente. Confira. Exposição de abelhas e comercialização do mel líquido, in natura, em sachê ou de pólen, bem no centro de Vitória da Conquista. A ação está sendo realizada por um motivo especial. Com o objetivo de mostrar para a população a importância dessa produção de mel para a nossa região sudoeste. E a UESB ajuda, coopera com esse termo de cooperação que nós temos já há mais de 12 anos. Então é uma ação muito de extensão, muito bem vista aqui pelos apicultores e pela comunidade como um todo. Há 15 anos, no ramo da meliponicultura, seu Alberto aprovou a iniciativa e conta por que atividades assim são importantes para os produtores de mel. Para divulgar a importância das abelhas, a importância dela para as vegetações, porque a abelha é importante para o cruzamento dos vegetais. Então ela é muito útil para a natureza, além do que o mel também é um produto muito útil para o ser humano, para o consumo humano. Está havendo muito o extermínio de abelhas. A gente está tendo, inclusive, dificuldade em colocar abelhas em locais, porque a gente às vezes não conhece e está havendo o extermínio de abelhas completamente. Já para Dona Terezinha, os benefícios do mel são outros. Eu uso mel na pele, eu tomo mel. Mesmo sendo diabética, não tem problema nenhum. O mel rejuvenesce, deixa a gente mais bonita, a gente mais gostosa, sempre bonita, sempre linda. O que Lucas e Dona Terezinha têm em comum? Aproveitaram a Feira do Mel para comprar e se informar sobre esse produto tão rico em nutrientes. O mel, ele faz uma barreira no corpo, ele impermeabiliza ali e a gripar, consome o mel para poder estar se tratando mais rápido, se tratando, fazer aquele velho xarope. Promovida pela Casa do Mel da UESB e pela Associação de Apicultores do Sudoeste da Bahia, a Feira do Mel acontece aqui na Praça 9 de Novembro até o dia 25 de maio. Recomendo para vir comprar. O preço está ótimo. E o UESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.uesb.br. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. E eu te espero. Uma boa noite e até lá. O Centro Universitário de Atenção à Saúde desenvolve atividades de ensino supervisionado em saúde e extensão universitária nas especialidades médicas de pediatria, clínica médica, ginecologia, nefrologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, otorrino, gastroenterologia, ortopedia, reumatologia, geriatria, anestesiologia, oftalmologia, ultrassonografia, pré-natal, além dos serviços de nutrição, enfermagem, assistência social e psicologia. Vem aí, o programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, pela sua TV UESB, Canal 4.
Programa Ranolfo Lima e os Valores da Terra, todos os domingos ao meio-dia. Não percam, aos domingos ao meio-dia. TV UESB, educação para uma vida plena. Futurando, um programa que leva você ao mundo da ciência, educação, meio ambiente e tecnologia. É no Futurando que vem com muito mais que você, claro, não pode perder. Até lá. Camarote 21. Mergulho.